Você já parou para pensar que talvez você seja exatamente o tipo de cristão que Satanás olha e ri? Sim, isso pode doer de ouvir, mas é melhor encarar agora do que acordar tarde demais. Enquanto você se distrai, ele anda livre pela sua casa, sussurra mentiras na sua mente, rouba sua paz sem que você perceba. E sabe o que é mais cruel? É que existe um caminho para isso parar, um jeito de se tornar invisível, intocável, inalcançável para o inferno. Só que ninguém te contou isso de verdade. A promessa é direta. Há cristãos que o diabo não ousa tocar. Eles existem. Eles respiram o mesmo ar que você, mas carregam algo diferente. Não é um amuleto, não é um ritual, não é ter a Bíblia aberta no Salmo 91. É ter a Bíblia viva dentro da carne, da mente, das escolhas. A diferença entre ser um crente com a Bíblia debaixo do braço e ser um crente que carrega a Bíblia no sangue é o que define quem o inferno respeita e quem ele devora. Mateus 4 não é história de livro ilustrado. É um retrato da guerra invisível que você também está vivendo mesmo agora. Jesus, sozinho, fraco, no meio do deserto. E Satanás sussurra, torce a palavra, propõe atalhos. O Filho de Deus não filosofou, não discutiu. Ele ergueu a espada. Está escrito, e a mentira se calou. O diabo fugiu. É simples assim, mas é brutal assim também. Você não resiste com frases de efeito. Você não afasta trevas com versículos sublinhados num caderno. Você só vence quando a palavra que você lê decide morar onde ninguém mais vê, dentro de você. Eu sei que é bonito ver vídeos motivacionais, anotar promessas no celular, postar versículos no status. Mas me diz, o que disso realmente molda quem você é quando ninguém está olhando? Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Salmos 119:11. Não é na estante, não é no culto, não é na bio do Instagram, é no coração, é no lugar onde o pecado nasce. E, se a palavra estiver lá, é onde ele morre antes de crescer. Você já reparou na armadura de um soldado? Ela é feita de peças encaixadas. A palavra é cada peça. Quando você lê, é um pedaço. Quando você vive, é todo o escudo. Se faltar um, a flecha acha a brecha. E talvez você esteja sangrando por dentro porque decorou promessas, mas não obedeceu mandamentos. É duro dizer isso, mas é real. E é agora que vem o choque. O diabo não tem medo do quanto você sabe. Ele treme por causa do que você pratica. Não é o sublinhado da sua Bíblia que o faz recuar. É o quanto esse sublinhado já virou carne dentro de você. E a palavra, quando vive em você, muda tudo. Muda como você reage quando é traído. Muda o que você faz quando está tentado. Muda até como você respira quando a vergonha bate na porta. Porque quando a palavra governa, a mentira não tem onde se esconder. Talvez ninguém te disse isso, mas o mundo espiritual não respeita discurso bonito. Ele respeita um coração que decide obedecer. Jesus disse: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8:31-32. Liberdade não vem do tanto que você grita amém. Vem de deixar a verdade moldar o que você é, quando não tem ninguém para bater palma. Você quer saber por que a mesma tentação volta? Por que o mesmo medo te persegue? Por que a mesma culpa ainda te acorda de madrugada? Talvez seja porque você virou um acumulador de versículos, mas não um praticante de obediência. Você lê, você posta, você anota, mas não vive. E Satanás sabe disso. E enquanto souber, ele volta. Porque onde a palavra é só decoração, o pecado faz morada. A pergunta que fica queimando agora é simples. O que dentro de você hoje ainda não se rendeu à Escritura? Qual voz grita mais alto quando a tentação vem? A voz da carne ou a voz de Deus? O que você responde quando tudo parece cair? Davi dizia: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Salmos 23:4. É assim.
A palavra não é um mantra, é uma ponte de segurança no meio do caos. Se tudo o que você tem é uma Bíblia aberta num móvel empoeirado, saiba, o diabo adora Bíblias empoeiradas, mas tema corações incendiados por ela. Se há uma muralha que ele não atravessa, é um coração que carrega a palavra viva como espada e escudo. Então se pergunte agora, até onde a palavra que você lê te possui? Porque o inferno não teme quem carrega a Bíblia, mas estremece diante de quem é carregado por ela. Você pode enganar todos à sua volta, mas nunca vai enganar o lugar onde a sua verdadeira fortaleza é construída, o secreto. É lá, quando ninguém vê, que a sua vida se torna impenetrável ou totalmente vulnerável. É lá, no silêncio que ninguém aplaude, que Deus decide se levanta uma cerca ao seu redor ou se deixa tudo exposto para o inimigo devorar. A promessa é dolorosa e libertadora ao mesmo tempo. O que te protege não é o que você mostra, é o que você vive quando ninguém olha. É por isso que muitos batem no peito, falam bonito, exibem frases de efeito, mas continuam tropeçando na mesma lama de sempre, porque são fortes na reputação, mas fracos na santidade. Lembra de Jó? O diabo rodeava a vida dele, mas não conseguia encostar. Sabe por quê? Porque Deus mesmo disse: observaste o meu servo Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Jó 1:8. Deus deu testemunho dele. E Satanás, derrotado, confessou que havia uma cerca espiritual blindando tudo em volta. Essa cerca não nasceu de um discurso, mas de uma vida reta quando ninguém batia palma. Jó não precisava se exibir. O céu já o conhecia, o inferno também. E você? Quem é você quando apaga a luz do quarto? Quem é você quando a notificação chega e ninguém saberia se você respondesse o que não deve? Quem é você quando aquela vontade de se vingar sobe como fogo dentro do peito? Santidade não é evento público. Santidade é o altar que você ergue no escuro. Há quem pense que pode vestir uma máscara domingo, soltar um glória a Deus bonito, participar do louvor, fazer uma oração alta e pronto, proteção garantida. Que engano cruel! Essa fantasia de espiritualidade impressiona homens, mas não amedronta o inferno. Porque o diabo não respeita a reputação, respeita a pureza. Ele não teme pose de santo, ele teme coração limpo. No escuro do quarto, no corredor vazio, na tela do celular, na conversa fora de hora. É lá que se constrói a cerca que o diabo não atravessa. É quando você poderia dizer sim, mas escolhe dizer não. É quando você poderia dar vazão à raiva, mas engole em obediência. É quando você poderia olhar, clicar, curtir, mas fecha a aba. É aí que o céu ergue muralhas que o inferno não escala. E aqui vem o choque que ninguém gosta de admitir. Muitos são atacados porque se tornaram atores espirituais, especialistas em impressionar o público, mas desprezam o secreto. E o resultado é devastador. Vidas que parecem fortes, mas desabam na primeira pressão. Igrejas lotadas de discursos e vazias de integridade. Hebreus 12:14 é um lembrete que arrepia. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Não é sugestão, é sentença. Santidade não é opcional, é vida ou morte. Quem não guarda pureza no íntimo caminha espiritualmente cego. Não vê as armadilhas, não ouve o alerta do Espírito, não percebe quando o inimigo entra. Mas quem decide viver limpo quando ninguém exige nada, esse atrai o testemunho do céu. Jó perdeu tudo, filhos, bens, saúde, mas não perdeu a cerca. Porque a cerca não era feita de muros visíveis, mas de coerência entre o que ele falava e o que ele fazia quando estava sozinho. E o diabo não conseguiu atravessar. O que está escondido em você hoje? Qual desculpa você alimenta no escuro? Qual vício você tolera porque acha pequeno demais para ser mortal? O que você faz quando ninguém te filma, ninguém te cobra, ninguém exige,
É aí que mora a brecha ou a blindagem. Santidade no secreto é a armadura mais poderosa que existe. Porque quando o céu sabe quem você é no escuro, o inferno não ousa. E tocar na luz, escolha hoje. Ou você vive para impressionar homens, ou vive para ser guardado por Deus. Mas não dá para ser os dois. Você já percebeu como é fácil dobrar os joelhos, mas tão difícil rasgar o céu? A gente ora, ou acha que ora, mas no fundo, quantas palavras suas realmente machucam o inferno? Talvez ninguém nunca tenha te dito isso, mas existem orações que Deus ouve, e existem orações que fazem o diabo tremer. E entre essas duas, há um abismo chamado autoridade. A promessa é dura, como espada afiada. Não é toda oração que protege, mas toda oração de quem carrega a autoridade fecha portas que o diabo não consegue arrombar. A Bíblia não esconde isso de ninguém. Tiago 5,16 deixa claro: a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Justo, não qualquer um. Não quem repete palavras bonitas, mas quem vive alinhado com o céu. Olha para Elias, homem de carne e osso, medos e fraquezas como eu e você. Mas um único clamor dele fechou o céu por 3 anos. Um segundo clamor trouxe a chuva de volta. Não era porque ele falava mais alto ou gritava mais bonito. Era porque sua vida estava encaixada na vontade de Deus. E quando a vida se encaixa, a voz carrega peso. Quantos de nós hoje dobram o joelho por costume? Fecha os olhos, balbucia pedidos, repete frases decoradas, mas lá no fundo não acredita no que está dizendo. É uma oração que ecoa num teto de gesso, não no trono de Deus. E o diabo, ele ri, porque ele sabe quando é só barulho e quando é guerra de verdade. Talvez esse seja o seu maior susto agora. A maioria das suas orações não assusta ninguém, nem os demônios mais fracos. E isso te deixa vulnerável, porque você entra numa guerra espiritual carregando munição de festim, muito som, pouco impacto. A diferença está no altar onde sua vida foi queimada, um coração rendido, uma vida em obediência, uma mente lavada pela palavra. Isso faz a sua voz abrir fendas no reino das trevas. O diabo não suporta ouvir uma oração que nasce de um coração justo, porque ali não é um discurso, é decreto. Jesus, antes de multiplicar pães, antes de ressuscitar mortos, antes de enfrentar cruz, se retirava para orar. Não como quem cumpre tabela, mas como quem conversa com o Pai, sabendo que cada palavra é um fio puxado no céu e um trovão que sacode o inferno. Talvez você nunca tenha se perguntado: suas orações são só pedidos egoístas? São só tentativas desesperadas quando tudo falhou? Ou são encontros onde você se despedaça, se alinha, se dobra de verdade? O inferno teme o quarto secreto, não o auditório lotado. Ele teme o joelho no chão às 3 da manhã, não o grito de quem ora bonito no microfone. A virada, o choque que sacode a alma é esse: o diabo não teme quem ora muito, ele teme quem ora certo. Porque a autoridade não é volume, é obediência. Autoridade não é fórmula, é intimidade. E intimidade não se compra. Se constrói na escuridão quando ninguém aplaude. Então pergunta para dentro: quando foi a última vez que sua oração moveu o céu? Quando foi a última vez que você saiu do quarto com a certeza de que muralhas caíram, correntes se romperam, demônios bateram em retirada? Se faz tempo ou nunca aconteceu, talvez esteja na hora de rasgar tudo o que é automático e aprender a orar como um filho que sabe quem é, debaixo da autoridade do rei. Porque quem ora com autoridade não é invencível por si, mas está escondido no Deus que é invencível. E onde Deus reina, o diabo não permanece. Você já reparou como pequenas rachaduras derrubam muralhas gigantes? É sempre assim. Não é o grande pecado que destrói primeiro, é o detalhe que ninguém leva a sério, o só hoje, o é só um pouco, o ninguém vai saber. E é por essas frestas que Satanás entra. Talvez ninguém tenha te dito com essa frieza:
Ou você rompe de vez com as trevas, ou será engolido por elas, mais cedo ou mais tarde. A promessa não é suave, é uma bomba. O cristão que o diabo não toca é aquele que corta o mal pela raiz sem negociar. Porque o inferno não precisa de um portão aberto, ele precisa de uma fresta, de um quarto escuro, de um segredo bem guardado. O diabo não precisa da sua casa inteira. Basta um cômodo que você se recusa a entregar. Lembra de Ananias e Safira? Um casal generoso, espirituais na frente de todos, mas lá dentro, uma mentira escondida, uma quantia separada, um acordo secreto que ninguém jamais descobriria. Mas o Espírito Santo sabia. E quando Pedro olha nos olhos de Ananias, vem a sentença gelada. Por que encheu Satanás o teu coração para mentir ao Espírito Santo? Atos 5:3. Não teve segunda chance, não teve aplauso, teve queda, teve morte, teve choque para todo mundo aprender. A aliança secreta com o pecado é um convite de honra para o diabo entrar. Agora me escuta. O que hoje parece pequeno na sua vida, uma conversa fora de hora, um clique que ninguém vê, um relacionamento que te prende, mas você finge que controla, um vício que você alimenta no escuro e finge que abandonou na luz, é ali que o inferno te espera. É ali que sua autoridade desmorona. Efésios 5:11 não tem rodeio, e não comuniqueis com as obras infrutíferas das trevas, mas antes condenai-as. A luz não conversa com a escuridão, expulsa. O pecado que hoje te acaricia, amanhã te acorrenta. O que parece inofensivo agora será a coleira que te puxa quando você tentar avançar. Você consegue sentir o peso disso? Talvez você ame a Bíblia, ame orar, ame cantar, mas se não romper com aquilo que te contamina, tudo isso é fogo de palha. O diabo não teme quem declara Jesus no domingo, ele teme quem apaga contatos, apaga históricos, apaga a brecha na segunda-feira. É o corte que mata a serpente, é a renúncia que fecha a porta. A verdade é simples, mas brutal. Não existe cristão meio separado. Não existe luz que tolere brechas. Jesus não morreu para você flertar com o abismo de vez em quando. Ele morreu para arrancar você dele. Aí vem o príncipe deste mundo, mas ele nada tem em mim. João 14:30. Essa frase devia ecoar na sua consciência. Nada. Nenhum gancho, nenhuma sombra, nenhum quarto escuro. Então agora vem o soco. O que ainda te prende? Que laço você finge não ver? Qual pecado você chama de fraqueza para não chamar de prisão? Hoje é noite de golpe fatal. É noite de corte. Não precisa postar nada. Não precisa explicar para ninguém. Mas diante de Deus é tudo ou nada. Rompa ou seja consumido. E quando você rasgar esse contrato secreto com as trevas, o inferno vai saber. Aqui eu não piso mais. Você já se perguntou por que o leão nunca ataca o bando todo de uma vez? Ele espera a presa se afastar. Só um passo fora do grupo, só um vacilo de distância. E pronto, é carne fácil. O diabo é o mesmo. Ele não precisa derrubar uma igreja inteira, uma família inteira, uma geração inteira de uma vez. Ele só precisa isolar um. Talvez você esteja vivendo exatamente assim, isolado, autossuficiente, desconfiado de todo mundo, achando que assim está seguro, quando na verdade está nu no campo de caça. A promessa que ninguém gosta de engolir é essa: quem vive isolado vive exposto, mas quem caminha junto carrega uma muralha invisível que o inferno não derruba. O problema é que hoje se tornou bonito se dizer independente, livre, sem pastor, sem igreja, sem irmãos. E assim o predador sorri, porque sozinho até o mais forte se torna frágil. Você acha que Pedro era fraco? Jesus olhou para ele e disse: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos peneirar como trigo. Lucas 22:31. Peneirar, sacudir a fé, abalar e confiança, rasgar a alma. Mas o que salvou Pedro não foi sua força, foi a intercessão de Jesus. Eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça.
Não foi uma oração solitária, foi um vínculo, uma rede, foi comunhão viva. Talvez você se ache invencível porque lê a Bíblia, ora alto, tem experiência espiritual. Mas se o orgulho te afastou do corpo, você já é alvo. O plano de Deus nunca foi criar lendas solitárias, mas um povo, um corpo, uma família. Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Salmos 133. Ali, não longe, não isolado. Sabe o que mais destrói muralhas de proteção? Ofensas não resolvidas, desconfiança que fermenta, comparações que viram mágoa. O diabo ama ver crentes orgulhosos que não aceitam ser corrigidos, não suportam prestar contas, não se submetem a ninguém. Aí vem a mentira. Eu e Deus tá bom demais. Mentira. Você e Deus é o começo, mas você sem o corpo é uma isca ambulante. Quer ver a blindagem quebrar? Fique sozinho. Quer ver o diabo desistir? Junte-se aos irmãos, mesmo que imperfeitos. Caminhe lado a lado com quem ora por você quando você vacila. Se cerque de quem te confronta quando você se desvia. Se submeta, se exponha, se deixe pastorear. É desconfortável? É doloroso? Às vezes, mas é proteção. Ferro afia ferro, e às vezes isso arranha a carne para salvar a alma. Você está conectado ou desconectado, porque muitos que hoje blasfemam, zombam, abandonaram a fé, começaram sozinhos. Primeiro afastaram o corpo, depois afastaram o altar, depois foram devorados. E não houve quem dissesse, volta. Não houve quem puxasse de volta. O inferno sabe, um exército unido, cheio do Espírito, é impenetrável. Mas um soldado que se orgulha de lutar só cai sem fazer barulho. Então pergunta para dentro agora, quem te cobre quando você cai? Quem ora por você enquanto você dorme? Quem te puxa de volta quando você escurece por dentro? Se não houver resposta, você já sabe o que fazer. Volte. Se reconecte. Valorize o corpo, valorize o laço, valorize o ferro que fere para afiar, porque uma ovelha que caminha junto é uma ovelha que o lobo pensa 2 vezes antes de atacar. E no fim das contas, a muralha mais forte ainda é feita de mãos dadas. Você já reparou que ninguém pode crucificar a si mesmo por completo? Você até pode deitar na cruz, estender uma mão, cravar um prego, mas precisa de alguém para cravar o outro. É assim também na fé. Ninguém morre para si mesmo sozinho. Você pode tentar, pode jurar força de vontade, pode prometer que vai ser mais santo, mas sem se render por inteiro, sem deixar Deus quebrar o que sobrou do seu eu, o diabo sempre vai achar onde fincar os dentes. A promessa é crua, mas é liberdade pura. Quando você morre para si, Satanás não encontra mais onde te tocar. Ele precisa de algo vivo, uma vaidade, um orgulho, uma ambição secreta, uma necessidade de aplauso. Enquanto houver carne, ele tem onde morder. Quando não houver mais, ele se afasta, faminto. Paulo não filosofava quando escreveu aos Gálatas: fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Gálatas 2:20. Isso não é poesia de devocional, é sentença de morte, morte do eu, morte do controle, morte do eu mereço, morte do eu quero. É ali, nessa cruz invisível, que nasce o crente que o inferno olha e recua, porque não há onde segurar. Olha para Pedro, traiu, negou, chorou, mas depois que morreu por dentro, nunca mais foi o mesmo. Olha para Estevão. Enquanto as pedras rasgavam sua pele, o céu se abriu. O inferno jogou tudo nele, e ele olhava para cima, livre, entregue, intocável na alma. Sabe por quê? Porque já estava morto antes de morrer. Talvez você diga, eu não consigo, eu tento, mas sempre volto para os mesmos erros. A verdade é que ninguém consegue morrer sozinho. É por isso que Jesus disse, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Mateus 16:24. Não é um convite para tentar melhorar. É um convite para se render, para abrir mão,
para se deitar na cruz e deixar Deus cravar o prego onde ainda dói. É aí que o inferno enlouquece, quando vê um homem, uma mulher que não responde mais a insultos, que não se vende por elogio, que não precisa provar nada, que não se dobra ao medo de perder, porque já perdeu tudo e ganhou Cristo em troca. O ego é a coleira favorita do diabo, mas um coração crucificado não tem mais coleira. Aí vem o soco de realidade. Muitos estão vulneráveis, não porque oram pouco, não porque não conhecem versículos, mas porque guardam áreas intocáveis. Um quartinho do ego, uma reserva de orgulho, isso aqui é meu. Enquanto isso existir, o diabo bate na porta e encontra a chave debaixo do tapete. Você quer ser intocável? Então morra. Morra para a opinião dos outros. Morra para a vaidade que te amarra. Morra para o controle que você insiste em ter. Morra para os planos que não se encaixam no céu. Entregue o que ainda resta. Deixe o Espírito quebrar o que você protege com tanto medo. Porque o altar não é lugar de discursos, é lugar de morte. E toda morte em Cristo é um nascimento blindado. Quando a carne se cala, o céu fala. Quando o ego se curva, o diabo foge. Quando você morre para si, a vida que sobra é tão cheia de Deus que não sobra espaço para acusação, brecha ou engano. Então se pergunte, o que ainda respira dentro de você? O que ainda quer a glória que só Deus merece? O que ainda levanta a cabeça quando o Espírito pede para abaixar? Hoje pode ser o dia de dizer, já não sou eu quem vive. E quando essa sentença ecoa de verdade, o inferno escuta e recua, porque ele não tem poder algum onde só Cristo vive. Você já se sentiu cansado de tentar ser forte sozinho? Cansado de repetir para si mesmo que dessa vez vai ser diferente, mas tudo se repete? Talvez ninguém tenha te dito isso de forma tão nua e crua. Ninguém se torna intocável de verdade enquanto insiste em ser metade de si mesmo, enquanto vive tentando sobreviver com uma fé dividida, enquanto alimenta a carne e, ao mesmo tempo, pede que o céu levante muralhas. A promessa aqui não é confortável, mas é libertadora como ar puro depois de se afogar. O cristão que Satanás não consegue tocar é aquele que decidiu ser um altar ambulante, alguém que não pertence mais a si mesmo, mas pertence totalmente a Cristo. Não existe meio caminho. Ou você é um lugar onde Deus habita por inteiro, ou você é um terreno baldio onde o inimigo faz morada provisória. Jesus disse em João 12:24, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, dá muito fruto. Você entende isso? É morte para dar vida. É perder para ganhar. É abrir mão para ser cheio. E enquanto você não morrer, o que nasce em você é raso, é passageiro. É sempre substituído pela próxima tentação, pelo próximo desejo, pela próxima vaidade. Sabe o que o diabo mais teme? Não é o crente barulhento. Não é o crente intelectual. É o crente que é território morto para carne e solo fértil só para Cristo. É o homem, a mulher que olha para os sonhos, para os aplausos, para as oportunidades de vanglória e entrega tudo e diz, Pai, se for preciso, arranca de mim, apaga meu nome, apaga minha fama, apaga minha própria vontade, vive tu em mim. É aí que o inferno bate em retirada. Porque ele não sabe o que fazer com alguém que não responde mais a chantagens emocionais, que não reage a provocações, que não negocia convicções, que não vende a alma por conforto. O diabo enlouquece porque tudo o que ele sabe fazer é cutucar o orgulho, inflar a vaidade, negociar ambições. Mas quando ele encontra um coração que já está enterrado na cruz, não há negócio, não há brecha, não há argumento. Paulo disse em Colossenses 3:3, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. O lugar mais blindado do mundo espiritual não é uma muralha feita de orações decoradas. É um coração que se entregou por inteiro, sem rodapé escondido, sem armário trancado, sem reserva de orgulho. É um coração que não tem mais nada para oferecer ao pecado, só a presença viva de Cristo.
Talvez você, agora mesmo, esteja tentando encontrar um jeito de se blindar sem abrir mão. E eu te digo, não existe. O altar não aceita sacrifício pela metade. A cruz não recebe parte de você. Recebe tudo ou não recebe nada. E é essa rendição que o Espírito Santo sussurra no teu ouvido agora. Morra para si, viva para mim. Deixe de tentar equilibrar vaidade com unção, fama com renúncia, discurso com prática. Deixe de tentar negociar. Simplesmente venha e morra, e então viva de verdade. É pesado? É, mas é a única morte que não termina em túmulo, termina em ressurreição. E quando a vida que nasce não é mais sua, não é mais feita de medo, de vaidade, de ego, é feita de Cristo. E Cristo ninguém toca, ninguém derruba, ninguém corrompe. Se existe uma verdade absoluta, é essa. O diabo não toca onde só Cristo reina. Então se pergunte, mas pergunte com a coragem de quem olha para o espelho, o que ainda respira em mim, que não é dele, o que ainda governa minhas vontades, minhas reações, meus segredos, o que eu ainda quero controlar. Seja brutalmente honesto, brutalmente entregue, brutalmente rendido, porque essa brutalidade é a chave da paz que ninguém entende. A paz que te blinda, a paz que guarda sua casa, sua mente, sua eternidade, a paz que faz o inferno reconhecer, ali eu não piso. E quando tudo estiver no altar, quando você se olhar no espelho da palavra e perceber que já não é mais você quem vive, então você vai entender, o intocável não é o perfeito, é o crucificado, é o que se esvaziou até sobrar só Cristo. E Cristo, meu irmão, meu amigo, meu confidente silencioso, Cristo, o inferno jamais poderá tocar. Se você chegou até aqui, eu preciso te dizer algo. Parabéns, de verdade. Parabéns por não ter desistido no meio, por ter escolhido ouvir uma palavra que corta fundo, que confronta e ao mesmo tempo levanta. Você é raro, porque poucos têm coragem de encarar a verdade e buscar transformação real, à luz da fé em Cristo. Agora eu quero te convidar para um passo simples, mas poderoso. Deixa um comentário aqui embaixo. Conta para mim o que Deus falou com você através dessa mensagem. E se faltar palavras, tudo bem. Escreve só, sou grato a Deus, para eu saber quem ficou firme até o final. Isso me mostra que não estou sozinho nessa missão de espalhar verdades que despertam corações. Se essa palavra fez sentido para você, inscreva-se no canal agora mesmo, porque aqui você sempre vai encontrar mensagens que não passam a mão na sua cabeça, mas seguram sua alma firme na rocha. E se você sentir no coração de ajudar esse trabalho a alcançar ainda mais vidas, considere se tornar um membro do canal. Assim você faz parte de tudo isso de forma ainda mais especial. E antes de sair, fica atento. Aqui ao final vou deixar mais 2 vídeos recomendados, cada um carregado de reflexões que podem fortalecer ainda mais sua caminhada espiritual e te blindar onde o inimigo não toca. Que Deus te guarde, te alinhe e te dê força para viver o que acabamos de falar. Amém.